O doutor Danilo Braque está aqui comigo ao vivo, direto de lá de Massachusetts. Doutor Danilo Braque, muito prazer em revê-lo, é um prazer inenarrável. E você já percebeu que todo dia que a gente vem aqui na quarta-feira, sempre tem uma notícia de racismo pra gente falar a respeito, não? É aquela coisa, né? Sociedade fálida, as pessoas, tempo de muito estresse, e é o tema do momento, né? Então, eu acho que qualquer coisa nesse momento a respeito disso gera interesse, então a gente conversa sobre isso. Nós temos que encarar essas situações de frente, enfrentar, e se policiais ou quem quer que sejam estão burlando a lei, que então sofram o dano e respondam pelas suas ações, né? Uhum. Doutor Danilo, aliás, essa semana agitada, né? A gente tem essa situação do presidente Donald Trump, que primeiro que foi lá atrás, antes, quando ele falou, não, o censo tem que perguntar se as pessoas são ou não indocumentadas. Aí derrubaram a situação dizendo que era inconstitucional. Aí agora ele assinou na terça-feira essa proclamação dizendo que vai excluir do censo os indocumentados, né? Vai excluir depois de contado os indocumentados. Os distritos tem a ver com aquela distribuição de fundos, né? Mas aí já estão falando também que fere a 14ª emenda e é inconstitucional. Ele está querendo de qualquer forma chamar atenção, fazer barulho e quer mexer com imigração mesmo, essa é a história, né? Eu não consegui identificar até agora exatamente qual que é o objetivo dele, e eu tenho a impressão que talvez a medida seja mais simbólica do que qualquer outra coisa. Porque, afinal, existe precedente em corte, né, que já foi determinado que, por enquanto, pelo menos, não pode ser perguntado no censo o status imigratório de uma pessoa, e ele realmente está de mãos atadas, e você vê que ele não emitiu uma ordem executiva, né? Ele emitiu um memorando para o secretário de Economia, então, o secretário do Comércio, desculpa. Então eu acho que isso aí provavelmente é papo de campanha. E a gente vai ter muito disso provavelmente pela frente. Nos próximos meses vai ser exatamente o que vai acontecer, né, doutor? Enfim, normal, a gente está passando um período agora. Os números estão cada vez mais loucos. Muita gente falando, é um repeteco de 2016. No fim das contas ele vai vencer. Mas a gente está aqui para falar de outro assunto. A gente está aqui para a gente falar a respeito de imigração. E uma coisa que chamou bastante atenção essa semana, doutor Danilo, para falar, o ICE está emitindo muitas notas de prisão de ilegais, de pessoas que estão sendo presas, inclusive com relatórios no meio da pandemia de muita gente sendo presa. Tá normal isso daí ou também faz parte também dessa situação de eleição? Ou quer dizer que o ICE nunca parou? Não, na realidade, o ICE nunca parou, né? Nós temos que lembrar que, eu acho que foi em fevereiro de 2017, o presidente Trump emitiu uma ordem reestruturando as prioridades de prisão e detenção do ICE, né? Então, lá no topo estão as pessoas que têm crimes sérios, pessoas que são acusadas de crime que sejam consideradas risco para a sociedade, pessoas que já foram deportadas e entraram novamente, pessoas envolvidas com fraude, esse tipo de coisa. Então, existem, se não me engano, eram 14 prioridades, 14 prioridades. E aquela coisa, o ICE nunca parou de deter pessoas baseada nisso. E o que a gente sabe, Paulo Sérgio, é que realmente durante esse período de pandemia, certas situações envolvendo violência doméstica, envolvendo abuso de criança, envolvendo excesso de bebida, droga, essas coisas assim, tem afetado toda a sociedade, né? Não é só a comunidade indocumentada, mas toda a sociedade. Então eu acho que é normal a gente esperar que também afetou a comunidade imigrante e resultando em atrair a atenção do ICE. O ICE tem detido, mas por outro lado nós também sabemos, eu tenho experiência direta, de que as pessoas que não são consideradas um risco para a sociedade, essas pessoas estão sendo, basicamente, os casos estão sendo jogados mais para trás. Eu, por exemplo, nesses últimos 4 meses, eu não tive que acompanhar nenhum cliente para fazer um check-in no ICE, e eu tive eu diria que provavelmente uns 30, 40 check-ins, todos eles foram reestruturados
recalendariados para o ano que vem, para daqui a 2 anos. Cortes de imigração durante esse tempo foram remarcadas, algumas para até 2023. Então, é aquela coisa, o ICE ele não fechou para continuar fazendo aquilo que eles consideram urgente e emergente, mas aqueles que não são considerados de alto interesse e alto risco, esses aí eles realmente estão deixando mais para lá por um tempo. Chegou uma dúvida aqui que é o seguinte, surgiu um boato em um WhatsApp falando que o ICE estaria treinando as pessoas para delatarem imigrantes ilegais. Isso é verdade? Eu ouvi o mesmo boato, mas eu não vi nada oficial, eu não conheço nada oficial. O ICE, assim como várias outras agências de law enforcement, tanto ao nível federal quanto ao nível local, estadual, várias agências provêm certos cursos e treinamentos para cidadãos comuns, né? Treinamentos de segurança com arma, treinamentos de como você se protege no caso de uma catástrofe, treinamentos de autodefesa, como se defender em caso de um ataque em massa, né? Tiroteios, essas coisas assim. Então, isso eu sei que todas essas agências sempre provê. Agora, se eles estão provendo algo específico para certos cidadãos denunciarem imigrantes indocumentados, eu não vejo nem muito a razão para isso, já que eles já têm há décadas um sistema estabelecido para as pessoas denunciarem, né? Então não é nada novo, é literalmente pegar o telefone e ligar, só que é aquela coisa, contrário ao que é boato, ao que é acreditado na nossa comunidade, o ICE não simplesmente recebe um telefonema dizendo, Danilo Braque está no país ilegal, e sai correndo lá do escritório deles para buscar o Danilo Braque. Entendeu? Eles primeiro analisam a situação, eles verificam o que contém essa delação, quem se representa está fazendo essa delação também, isso é muito importante, né? A credibilidade da delação, e também eles analisam essa declaração, né, essa denúncia contra essa lista de prioridades que eles têm para então decidir se eles devem despender recursos, pessoal e tempo para ir atrás dessa pessoa, ou se é mais uma daquelas assim, ok, coloca na lista e um dia a gente chega lá. Eu tenho uma situação que eu acho que nada é descartado, mas que eles têm, eu tenho isso na minha cabeça, nada é descartado, mas eles têm uma lista de prioridade. Uma hora vai chegar, isso daí eles vão dar uma checada. Paulo Tavares pergunta o seguinte, quanto tempo eu preciso estar em solo americano antes de dar entrada na petição de mudança de status sem desvio de intenção? Obrigado. É uma boa pergunta. Não existe necessariamente uma fórmula, né? Porque a pessoa... E o que ele está se referindo, Paulo Sérgio, é que quando a pessoa ela entra nos Estados Unidos com um visto de turista, ou um visto de estudante, ou qualquer outro visto, ela quando chega no aeroporto, ela está declarando para aquele oficial de imigração, está declarando, olha, eu estou entrando no país para fazer turismo, a minha intenção é fazer turismo, ou a minha intenção é estudar, ou o que seja. Então, quando a gente fala de mudança de intenção, é que a pessoa agora ela mudou de ideia, ela não quer mais fazer turismo, ela quer ficar e estudar, ela agora quer ficar e, sei lá, ela quer trabalhar, então ela vai tentar um visto de trabalho, algo assim. Então, o que acontece? A imigração olha a proximidade da sua entrada com a hora que você fez a sua aplicação para essa mudança, né? E, obviamente, se você chega numa semana com visto de turista e na outra semana você faz um pedido para mudar para estudante, é racional a gente imaginar que a pessoa já tinha intenção desde o começo de ficar e estudar. Então, o conselho que eu dou para os meus clientes é que para você ter menos problemas, você provavelmente deveria de esperar aí uns 3 meses, mais ou menos. 3, 4 meses, aí você faz então um pedido, porque é aquela coisa, você não quer encontrar esse tipo de empecilho logo de cara, que é o empecilho de que, hey, você entrou semana passada e essa semana você já quer mudar de ideia. É possível mudar de ideia? Absolutamente é. Mas quando está muito próximo, existe aquela indicação de que talvez você já tivesse essa intenção desde o começo, o que constituiria fraude migratória.
E isso, na realidade, vai pesar. Vamos supor que você vai ter uma entrevista, você muda de status e para algo que é de um visto de imigração, na hora da sua entrevista isso pode pesar e pode, na realidade, até bloquear o teu processo, né? Pode ser um pouco mais difícil, né, doutor Danilo? Então tá, olha só. Pode ser o suficiente para bloquear tudo. Olha só. Davidson da Silva Dias, ele está em Lowell, Massachusetts. Ele gostaria de saber sobre a driver's license em Massachusetts, que iria para a votação dos deputados. Alguma notícia? Tem alguma coisa para falar para a gente aí, doutor, dessa situação? Não, a gente não tem nenhuma informação nesse momento. A gente sabe que está em pauta, né? Já está em pauta. Na realidade, né? Na realidade, essa situação de carteira de motorista para pessoas indocumentadas em Massachusetts, ela já está rodando há 14 anos, Paulo Sérgio. Nossa. 14 anos. É uma vergonha que, tipo assim, num estado que é 70% democrata, né, o partido que diz que defende os imigrantes, 70% democrata, e ainda assim há 14 anos, toda vez que não chega na votação final, eles pegam e falam, não, a gente precisa mais estudos, mais análise do comitê tal, ou do comitê de transportes, ou do comitê, precisa mais estudos. Então, é aquela história assim de joga batata quente pro próximo, entendeu? Eu não quero resolver a situação. Então, a gente está esperando que dessa vez, quem sabe, essa lei saia. Por enquanto, eu não recebi nenhuma informação de que tenha sido votado, mas os indícios que nós temos é de que vai sair em voto nos próximos dias, ou pelo menos nas próximas semanas. Atualizando, assim, a última informação que eu tenho é que o prazo final é 31 de julho para sair da comissão e ir para a votação. Então, assim, essa data final nós já tivemos várias vezes. Nós já tivemos essa data final várias vezes. E aí chega na hora de sair da comissão, eles resolvem, não, nós precisamos mais um estudo do comitê daí vai estendendo. Tem que analisar a travessia de formigas na I-93 e o efeito que isso vai ter, ou entendeu? Ou se por acaso o excesso de ketchup no hambúrguer afeta a licença. I don't know. Política, né? 14 anos faz que isso acontece e a gente fica na esperança, mas a gente fica na esperança também resguardado com ficar esperançoso demais. Enfim. Aqui, ó, Tilão to Fly é o nome da pessoa. Boa noite. O I-94 da minha mãe vence dia 15 de setembro. O voo dela é dia 5 de setembro. Se o voo dela for cancelado, como eu resolvo a questão da permanência dela aqui? Uma boa pergunta, né, doutor? Uma ótima pergunta. Lembrando que em abril, a própria imigração emitiu uma publicação pedindo que as pessoas que tivessem as suas permanências expirando ou a expirar fizessem um pedido de extensão de visto, justamente para não ter o problema de um voo ser cancelado ou algo assim, e a pessoa ficar indocumentada no país, mesmo que por alguns dias, e, consequentemente, num futuro tivesse uma barra para poder entrar nos Estados Unidos. Lembrando que, se você ficar de 1 a 180 dias indocumentado nos Estados Unidos, fora do status, você fica 3 anos barrado de retornar legalmente. Se você ficar mais de 180 dias, você fica barrado 10 anos. Então, é aquela coisa. O meu conselho para ele seria, fica de olho até metade de agosto nos voos que estão saindo dos Estados Unidos. Se você vê que os voos estão saindo e indo normalmente para o Brasil, principalmente os voos da mesma aerolinha que a sua mãe é para utilizar, eu acho que aí você pode ficar um pouco tranquilo. Se continuarem esses problemas de voos serem cancelados, eu diria que o melhor que você faz é investir um pouquinho em pedir uma extensão de visto para ela, mesmo que ela não precise. É melhor fazer e não precisar do que depois você ter um problema da sua mãe poder retornar aqui. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta de. Então, a dica eu acho que vale para todo mundo. Até um mês é tranquilo de pedir, doutor Danilo. Por exemplo, tá para expirar, né? Então, ele falou que é 15 de setembro. Até 15 de agosto, por exemplo, seria uma data boa para pedir essa extensão. Até 20 de agosto, eu diria que entre 25 a 30 dias. Eles recomendam 45 dias, mas a gente sabe como que é a situação. E o importante é que o processo seja recebido e seja protocolado.
E isso, às vezes, pode levar alguns dias. Então, eu diria que se você não tiver, assim, uma segurança até o dia 15, 20 de agosto, no máximo, você precisa procurar um advogado para fazer isso com bastante urgência, porque se a sua mãe for no dia 5 de setembro, ok, pelo menos você se precaveu. Mas se a sua mãe não conseguir ir no dia 15 de setembro, você agora não vai estar querendo, não quer entrar numa situação de desespero absoluto e tentando contar com a sorte de que consiga fazer o protocolo até o dia 15 de setembro, o que vai ser muito difícil. Então, eu diria que 15, 20 de agosto é o seu objetivo de determinar se você vai fazer o pedido ou não. Agora, uma dúvida minha até a respeito disso, tá? Se por um acaso a pessoa pediu, né? E ela foi embora, sendo negado ou sendo aprovado, tanto faz, independe porque ela foi embora dentro do prazo dela, né, doutor? Isso não vai pesar em absolutamente nada. Não, isso não vai pesar em absolutamente nada, é normal acontecer, principalmente porque nos últimos anos um pedido de extensão de visto tem levado até um ano para retornar para a gente. Então, para dar 6 meses, né? Inclusive, essa que é a história. É um pedido que demora um ano para dar 6 meses. Então, quando ele chega, já passou o tempo, né? Então, eu posso te dizer que, pessoalmente, nós tivemos, acho que umas 3 semanas atrás, um senhor no nosso escritório, ele estava também com uma situação parecida, voo está marcado agora para agosto, então era aquela coisa de pesar, vamos agir na cautela ou vamos simplesmente ficar na esperança de que tenha tudo certo? E eu acho que ele tomou a decisão correta, nós fizemos a aplicação, recebemos ontem o protocolo, então ele está seguro que se ele não conseguir ir embora na primeira semana de agosto, pelo menos se ele conseguir ir embora em setembro, outubro, novembro, ele vai estar coberto de poder retornar no futuro sem problemas para visitar a família dele. Uma última pergunta aqui, eu tenho o meu visto, estou no Brasil, não podemos entrar, posso ir para outro país, aguardar 14 dias e tentar a minha entrada? Olha, eu vou te dizer que vai ser um pouquinho difícil você conseguir entrar nos Estados Unidos nesse momento, independente de qual país que você está vindo, né? Porque nesse momento os Estados Unidos tá realmente fazendo um filtro muito grande em turistas, né? Eu acho que a pessoa tem um visto de estudante para vir estudar agora no próximo semestre, doutor. Bom, se for um visto de estudante, aí eu acho que a situação provavelmente é menos caótica para você, né? Eu acho que agora em agosto, provavelmente, a gente vai ter uma definição melhor de quem vai poder entrar, quem não vai poder entrar, né? Mas queira ou não queira, a situação ainda continua um pouco no ar, e eu não sei, eu não tenho como te garantir que indo para outro país, passando 2 semanas lá, cobriria o que é necessário para você vir para os Estados Unidos, porque eu acho que tem mais no meio disso aí. Os Estados Unidos está sendo bastante cuidadoso nos aeroportos com quem está entrando, e eles realmente estão dando preferência só para quem tem green card e quem é cidadão americano. Então, é aquela coisa, uma decisão de cada um, eu não tenho como te dizer que você vai conseguir. Às vezes vale a pena tentar. Pela lógica, é um procedimento que deveria funcionar, levando em consideração a lógica. Fui para um país que não está sendo barrado aqui nos Estados Unidos, estou passando 15 dias lá, não, né? Tipo, é mais do que o período que eu saí do Brasil. Pela lógica, eu posso entrar. Mas aí, amigo, como é que se alguém garantir para você uma entrada dessa, não vá nessa onda, não. E lembrando que a ordem que a gente recebeu, ela tem a ver com o país e não necessariamente com não com o país que você está voando, mas tem a ver com a cidadania, o país de origem da pessoa. Então, é por isso que eu tenho um pouco de receio de te dar uma resposta firme nisso aí, porque eu não sei se quando você chegar no aeroporto, eles vão olhar, não interessa qual país que você passou, mas entendeu? O passaporte. Você é brasileiro. Então, eu acho que o mundo inteiro está passando por um momento bastante difícil e a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que acontece. Graças a Deus, parece que estão aparecendo vacinas aí, né, Paulo Sérgio? E se Deus quiser, logo, essas vacinas vão ser disponíveis para todos nós e eu acho que, quem sabe, a gente volta à vida normal logo. Tem muita gente perguntando sobre a questão de atraso de processo, doutor.
principalmente Work Permit e Green Card. A gente deu uma notícia aqui falando a respeito da questão daquela empresa que teve o processo, o contrato com o governo cancelado, e que é uma só que está tentando dar conta da situação, né? Mas aí perguntaram se está havendo ainda muito atraso para o Work Permit e para o Green Card, se os processos estão atrasando em geral. Olha, Paulo Sérgio, em geral, os processos realmente estão andando em câmara lenta, né? A maioria dos processos. Nós já estávamos com problema antes desse Covid-19 com processamento de autorizações de trabalho, que no passado geralmente levavam de 1 mês a 2 meses. E agora estavam levando já alguns 7, 8 meses para chegar, né? Mas existem também aberrações, existem aquelas exceções, a sorte ou a bênção, né? Essa semana, por exemplo, eu tive a surpresa da minha vida. Nós tivemos um processo de Green Card que levou 42 dias do dia que nós colocamos no correio, entendeu? Então é inexplicável como que as coisas acontecem. Eu nunca tive um processo de Green Card que levou 42 dias antes. Não conheço um colega que tenha tido um processo de Green Card que levou só 42 dias, e nós estamos falando que isso incluindo não só o processamento, mas a emissão do cartão. O cartão chegou com 42 dias do dia que nós enviamos para a imigração. Então, é aquela coisa, um pouco é sorte, mas a gente está esperando que vai haver um atraso em geral, né, em processos imigratórios, e provavelmente vai ser um atraso bastante considerável, porque afinal nós estamos no dia 22 de julho e aparentemente dia 3 de agosto haverá o furlough de quase 15 mil dos 20 mil oficiais de imigração que trabalham em processos. Então, se a gente acha que a coisa está devagar agora, imagina quando eles perderem 75% da força. Nossa, não quero nem imaginar. Doutor Danilo Braco, mais uma vez, muito obrigado. Você viu o tempo todo aí no seu vídeo. braclaw.com é o endereço para você entrar em contato com o Dr. Danilo. É muito fácil. Você pode marcar a sua consulta com o Dr. Danilo e falar do seu caso pessoalmente, porque muitas vezes a gente coloca uma situação aqui que não dá para a gente colocar os pormenores, e cada caso é um caso. Então, acho que no geral a gente consegue abranger alguns assuntos importantes e interessantes, né? Mas você quer falar no one-on-one? Entre em contato com o Dr. Danilo pelo site, já marca, e você vai ter 1 horinha, doutor, 45 minutos? Quanto tempo que tem aí? Olha, na minha prática já de mais de uma década, a gente marca os apontamentos para meia hora. Mas eu tenho apontamentos que às vezes levam 10 minutos e eu tenho apontamentos que levam 1h30. A gente não coloca necessariamente um limite uma vez que a pessoa entra, né? A gente realmente está ali para tentar resolver o problema. É que nem quando você vai no dentista, né? Você vai no dentista, você já imaginou, o dentista abre o seu dente, olha o problema e fala assim: ups, chegou o próximo paciente, sorry, você agora vai ter que voltar daqui 1 semana com esse dente aberto, entendeu? Sim. Então, a gente encara mais ou menos do mesmo jeito, e graças a Deus a comunidade entende bem essa situação, e as pessoas sabem que às vezes o seu apontamento demora, mas é porque a gente vai cuidar de você do mesmo jeito que a gente quer cuidar do outro. Pense o seguinte, você não está indo para uma consulta com um psicólogo com hora marcada, porque o psicólogo para mesmo o horário, lá, entendeu? Com o doutor Danilo, você não vai ter esse problema. Doutor Danilo, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para você, fique bem, e espero agora, né, daqui a algumas semanas a gente poder voltar e conversar de novo, né? Se Deus permitir, um abraço, Paulo Sérgio, a toda a equipe aí, ao pessoal do show, Deus abençoe todos, a comunidade, e até a próxima. Até a próxima, valeu.